função hepática, as enzimas mais importantes, né, que a gente vê sendo pedidas na clínica são a AST, que é a aspartato aminotransferase, né, que até um tempo atrás era muito conhecida como TGO. Então a AST é uma enzima mitocondrial, ela vai estar presente em outros órgãos. Então ela está presente no fígado, sim, mas ela vai estar presente no músculo cardíaco, no esquelético, rim, sistema nervoso central, pâncreas, pulmões. Então ela está espalhada aí em diversos órgãos. De qualquer maneira, quando ela fica alta, ela mostra pra gente que está havendo uma lesão, que ela está aparecendo ali, né? Ela que é uma enzima restrita ao conteúdo celular, começa a aparecer na corrente sanguínea. Já a ALT, que é a alanina aminotransferase, né, que também é conhecida como TGP, ela acaba sendo uma enzima citossólica mais presente no fígado. Então, por isso, ela ganha esse peso de ser um marcador mais específico. Aqui eu coloquei pra gente alguns valores de referência, né, para nós nos situarmos, e também uma questão de interpretação da relação de AST-ALT. Tá? Então, em adultos, os valores são um pouquinho discrepantes entre os sexos. Tá? As mulheres elas vão até 32 unidades por litro, enquanto os homens até 40. Nas crianças, na fase inicial da vida, de 0 a 10 dias, 150, de 11 até 2 anos de idade, 80. Tá? Enquanto a ALT, ela também segue essa mesma linha, né, de ser maior nos homens do que nas mulheres. Ela vai até 55, de 10 a 55 nos homens, até 30 nas mulheres. E nas crianças até 1 ano, até 45, depois normaliza, vai pegar essa faixa basicamente aqui da idade adulta. Tá? Quando nós encontrarmos uma relação AST-ALT maior do que 5, sobretudo quando a ALT estiver só assim, ligeiramente alterada, estiver normal ou ligeiramente alterada, isso é mais sugestivo de lesão em outros tecidos. Então pensa, você fez uma razão, AST-ALT. A ALT está normal ou muito pouco alterada. Lembra que a ALT ela é a mais específica do fígado. Então isso tende a nos mostrar que a lesão está acontecendo em outro órgão. Tá? Nas lesões hepáticas induzidas por droga, por hipóxia, hepatite, o que a gente vai ver? Uma ALT muito elevada. E aí mostra pra gente já um dano específico do hepatócito. E essa ALT ela pode sobrepujar 1000 unidades por litro. Coloquei algumas condições aqui, hepáticas e não hepáticas, né, de alteração da ALT-AST. Então, hepatite viral, autoimune, doença hepática alcoólica, uso de medicamentos, de drogas ilícitas, entre outros. Não hepáticas vão ser, por exemplo, desordens musculares hereditárias, exercícios extenuantes, tá? Falência cardíaca, doença celíaca. Isso vem mostrando ali, todo mundo pode ter um acometimento, uma alteração de ALT, né, mas a AST acaba sendo a principal a sofrer interferência aqui quando essa condição é não hepática. Bom, botei algumas sugestões aqui, né, que podem nos indicar algumas suspeitas. Então, por exemplo, na doença hepática gordurosa alcoólica, a gente vai ter AST, tá? Menor que 8 vezes o limite superior do normal e ALT menor que 5 vezes o limite superior do normal. Então, a específica para o fígado, ela está em torno aqui até 5 vezes maior do que o que a gente espera, enquanto aquela que é mais inespecífica até 8. Na doença hepática gordurosa não alcoólica, né, a gente vai ter ambas até 4 vezes o valor normal. Na hepatite viral aguda ou relacionada a alguma toxina, né, que pode ser inclusive hepatite medicamentosa, se o paciente tem icterícia, por exemplo, a gente encontra a AST-ALT até 25 vezes maior do que o limite superior. Tá? Na hepatite isquêmica, a gente vai ter em torno de 50 vezes e ainda vai encontrar um outro exame que eu vou mostrar aqui, que é a LDH. A LDH, que também é um marcador de dano, a LDH vai estar elevada. E na hepatite crônica, é incerto, às vezes a gente vai achar esses valores o dobro do valor de referência, em alguns momentos pode achar mais, às vezes no momento que o paciente usou algum tipo de droga, algum tipo de medicamento, e aí pode aumentar um pouquinho esse indicativo de dano, tá? Então é muito importante a gente ter em mente aqui que nas condições mais deletérias, mais agudas, como por exemplo nas hepatites, tanto virais, quanto isquêmicas, quanto medicamentosas, vão ser os momentos onde a gente encontra ALT-AST com os maiores valores esperados, né? E que nas doenças hepáticas gordurosa, alcoólica e não alcoólica, fica nesse limite aí de 5 para ALT, de 4, né? Então mais ou menos nesse modo de raciocínio. A fosfatase alcalina, ela é uma enzima também que é inespecífica, ela mostra pra gente dano em alguns tecidos, então ela está espalhada por aí, embora hajam subtipos, né? A gente vai ter 4 subtipos dela, e elas vão estar mais presentes em intestino, placenta, fígado, osso, rim, então por isso que a gente usa também bastante como um marcador de dano hepático. Então se você tem uma fosfatase alcalina alta e uma ALT alta, isso já te diz alguma coisa, né? Já te direciona mais para um dano hepático. E ela também nos ajuda a encontrar lesão nos dutos colestáticos. Tá? Então essa lesão de duto colestático, ela aparece alterada em torno de 4 vezes o valor de referência.
Os valores para homens e mulheres também são ligeiramente diferentes, 120, até 129 para homem e até 104 para mulheres. E crianças e adolescentes costumam ter valores mais altos, então a gente espera até 3 vezes o valor de referência dos adultos. A gama-GT, a GGT, ela vai ser uma enzima que também vai estar presente no hepatócito, vai estar presente nos dutos biliares, pode estar em outros órgãos? Pode. Principalmente a gente vai olhar com um carinho maior aqui para a presença dela no pâncreas, tá? Mas também pode estar no baço, coração, em outros tecidos. Ela pode, junto com outros exames, mostrar pra gente aqui uma disfunção hepatobiliar, né? Pela presença dela, tanto, né, no fígado quanto nos dutos biliares, ela pode direcionar um problema dessa natureza pra gente. Mas ainda assim é considerado como um marcador de baixa especificidade. Então eu coloquei pra gente aqui a ideia de trabalhar com a GGT junto com enzimas mais específicas. Então, por exemplo, uma GGT mais uma fosfatase alcalina, uma GGT mais altiaste, ela pode ser mais esclarecedora. Pode ser não, ela será mais esclarecedora. Então, por exemplo, se você tem uma GGT alta, altiaste maior do que 2, isso já mostra uma alteração hepática. Que alteração hepática seria essa, né? Porque ali nos exemplos a gente falou a partir de 4, a partir de 5, quando já tem uma doença instalada. Então, uma GGT alta com altiaste 2 vezes o valor de referência indica pra gente um dano em processo, que poderia ser, por exemplo, resultado do etilismo, tá? Então, sempre lembrar de trabalhar com a GGT associada a alguma outra enzima, de preferência, se você estiver olhando para fígado, lembrar da ALT com essa maior especificidade. Em homens, a gente vai até o 42 como limite, mulheres até 73, e crianças também vão ter valores maiores que o adulto, até 7 vezes maiores que o adulto. A lactato desidrogenase, ela vai estar presente em todas as células do corpo. Então, aqui sim a gente está falando de uma enzima de total baixa especificidade, mas que desenha esse quadro de dano, se você tiver um marcador mais específico. Então, na função hepática, né, por exemplo, tem uma lesão hepatocelular aguda. A gente espera um nível elevado de LDH, tá? E aí, ó, botei pra gente aqui, a razão entre ALT e LDH menor do que 1,5, por exemplo, numa hepatite isquêmica, enquanto numa hepatite viral, essa razão de ALT e LDH vai ser maior ou igual a 1,5. Então, isso aqui tem muito a ver com a extensão do dano. Se você está vendo que tem ALT elevado, é porque tem um dano hepático. E o LDH ele vai te mostrar o tamanho desse dano. Então, quando tiver menor do que 1,5, é um dano que está em progresso, é um dano que está acontecendo mais paulatinamente, pode ser, por exemplo, uma hepatite isquêmica. Tá? Começou a obstruir, né, a artéria, qualquer coisa desse tipo, ainda não está com a luz totalmente obstruída, então está em processo de dano. Já naquele quadro mais agudo, como é, por exemplo, numa hepatite viral, a gente já encontra essa relação de ALT e LDH maior do que 1,5. Então, os valores de referência dela aqui de novo, né? Homens até 225, mulheres 214. Nas crianças, a gente vai tendo uma diminuição gradativa desses valores, tá? E até mais ou menos 18 anos, a gente entra aqui para o valor de referência considerado para adulto. O tempo de protrombina e albumina já vão nos mostrar a terceira função do fígado, que é a função de síntese, a função de fabricação dessas proteínas. Então, no tempo de protrombina, a gente está avaliando o quê? Via extrínseca, lá da cascata de coagulação. Então, a gente está falando aqui dos fatores 7, 10, 5, 2 e fibrinogênio, que são produzidos no fígado, né? E o tempo de protrombina, ele vai estar aumentado quando a gente tiver, por exemplo, a deficiência na produção de fibrinogênio ou de qualquer um desses fatores mencionados, né? Que vão resultar, podem, né, indicar que resultar na conclusão de doença hepática. Então, eu tenho uma série de proteínas na via extrínseca que são fundamentais para a gente conseguir formar o trombo. Então, se eu tenho aqui prejuízo na formação de qualquer um desses fatores, ou mesmo do fibrinogênio, eu vou ter um prejuízo na formação do trombo. Então, o tempo de protrombina, embora não seja especificamente avaliando a função do fígado, está avaliando a capacidade dele fabricar esses fatores. Né? Então, aqui o valor de referência é de 11 a 13,7 segundos. Né? Isso vai ser, a gente pode usar esse valor padronizado pelo RNI, e aí pelo RNI é de 1 a 1,45. Tá? Então, se eu tenho aqui um valor alterado, isso mostra para mim que meu fígado está com dificuldade de produzir uma ou mais dessas proteínas. E a albumina, tá? Também vai ser relacionada a essa capacidade de síntese do fígado, e a queda da albumina pode mostrar para a gente uma condição grave, uma condição hepática grave, tá? E ela vai aparecer justamente em condições crônicas, né? Que o fígado já vem dando ali esse processo de falha, esse processo de incapacidade de produção da albumina, tá? Então, a gente vai ter o valor de referência entre 3,3 e 5, e pode ser corrigido para grama por litro, que seria 33 e 50. Então, pode encontrar as duas formas, gramas por decilitro ou grama por litro. Assim como o tempo de protrombina pode aparecer em segundos, de 11 a 13,7 segundos, ou padronizado pelo RNI, que seria de